Terceira parte da aula do dia 20 de novembro, da turma de Ciências Biológicas, da disciplina Educação e Tecnologias e do assunto de hoje, plano de aula. Eu deixei para vocês, lá no presencial, né, lá na plataforma de vocês, como fazer um plano de aula. Então, tem um PDF orientando vocês de como fazer. Tá? Depois vai entrar ali os momentos síncronos e uma aula síncrona. E eu deixei 3 vídeos super importantes, tá? Que é o papel da BNCC, as competências gerais da BNCC e as 10 competências gerais da BNCC. O que é a BNCC? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Né? É o que define o currículo da instituição, do curso, do docente, né? De que área ele estará atuando, de que nível, né? Intermediário, nível básico, superior, concomitante, né? Nível de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu. Então, a BNCC é ela, né? A Base Nacional Comum Curricular, é ela que define essas normas ali. Então, são 3 vídeos pequenos ali, tá? Que vale a pena vocês assistirem. Tá, mas como que eu faço para que eu possa criar, né, um plano de aula? Tá? Então, eu deixei para vocês um link também, tá? Onde ele traz modelos de plano de aula. Ele traz vários modelos ali. De repente, vocês vão até encontrar modelos das ciências biológicas. Né? Mas por que eu deixei esses modelos? Ou por que a gente está batalhando tanto aqui em plano de aula? Na verdade, a gente não sabe como vai ser esse amanhã. Né? De repente, vocês serão os futuros docentes dessa instituição. E aí é preciso que vocês estejam preparados. Ou então, vocês ainda não descobriram o que tem em didática. Né? Não descobriram o que tem, né, nas mãos o poder de ensinar, né? O poder de fazer com que alguém possa se prender a um conteúdo trabalhado, a um conteúdo bem explanado, né? E facilitar a vida do outro. Na verdade, o docente, ele segue, né, por essa linha aí. Né? Mas quando nós vamos montar um plano de aula, né, nós temos aí algumas, né, observações importantes a serem feitas. Primeiro, né, o que é um plano de aula? O plano de aula é aquilo que vai ajudar vocês, né, a trabalharem as principais informações daquele assunto, daquele conteúdo que será explanado no dia. Esse conteúdo explanado no dia, aonde eu busquei? Lá na ementa. Eu peguei a ementa do curso, né, e estendi todos os conteúdos, e é esse conteúdo que eu tenho que trabalhar, então eu vou montar um plano de aula para ele. E esse plano de aula, ele terá como objetivo me orientar melhor. Uma orientação para que eu possa passar adiante, né, aquele conteúdo no qual eu me preparei. Eu pesquisei, eu montei, eu estudei, para que eu pudesse passar aquele conteúdo adiante. Né? Então, este é o principal objetivo, né, do plano de aula. A importância dele, né, porque o plano de aula, na verdade, ele é um instrumento de trabalho do professor. Né? A importância dele é aprimorar a prática pedagógica do profissional, melhorando as técnicas, sejam essas técnicas em sala ou fora delas, ou no relacionamento com os alunos. Né? Então, é importante que haja essa liberdade, né? Essa liberdade entre professor, docente e discente. É uma liberdade que é baseada, é norteada em conteúdo. É uma liberdade que permite que pontos, né, possam ser discutidos, né, e situações, né, que sejam para o crescimento do conteúdo trabalhado também deve ser debatido. Então é onde a gente fala sempre das críticas. Né? As críticas, desde que elas sejam construtivas, elas são bem colocadas dentro do curso.
dentro de um conteúdo trabalhado. Com exceção daqueles alunos que são muito críticos, né? E tudo para ele vai contra o que está se dizendo. O professor não é o dono da verdade. E o que ele está dizendo ali foi o material que ele pesquisou. E ele só está trabalhando aquele conteúdo porque aquele conteúdo estava na ementa. Né? Então, vamos explanar, vamos explicar essa situação aqui. Porque dentro da BN, da Base Nacional Comum Curricular, em algum momento aquele assunto seria pertinente, ou atualmente ou no futuro do curso. Não, então, tudo é uma sequência de regras, né, regras hierárquicas aí que a gente vem trabalhando. Tá? Bom, então, né, o plano de aula, ele tem essa mediação. Né, esse meio pelo qual, né, eu tenho que ter a proximidade do aluno e, principalmente, do conteúdo a ser explanado. Agora, montar um plano de aula, ele exige um pouquinho, sim. Ele exige dedicação, né? Você vai estudar, você vai pegar os pontos principais ali. Isso não vem pronto dentro de um manual. Né? Somos nós que queremos desenvolver isso, né? E de uma objetividade. Então, montar plano de aula requer dedicação e objetividade. Né? Porque os assuntos que serão abordados, a maneira como isso irá acontecer, é o que vai influenciar no desempenho do professor e, consequentemente, no aprendizado do aluno. Tá? Então, guardando esses princípios aí, né, eu começo a montar o meu plano de aula. Dentro do meu plano, quais os recursos didáticos que eu irei utilizar? Aí eu vou utilizar um data show, irei utilizar um data show com imagens, né, em movimentos, com animações, nada estático, porque o estático também cansa. Né? Eu vou usar da minha criatividade junto com o material que eu tenho disponível. Mas de repente eu tenho disponível apenas um quadro branco. Não vou falar quadro de uma lousa de giz, não. Vamos falar um quadro branco, né? E aí eu vou ter que usar das artimanhas que eu tenho. De repente eu tenho alguma habilidade para poder desenhar e eu complemento a explicação com um desenho e venho e mostro pontos aqui e trago o aluno aqui para frente da sala para que ele aponte aos colegas, né, a sua dúvida, o objetivo, se o objetivo foi alcançado, que ele venha aqui na frente e demonstre isso também. Tudo isso são recursos didáticos que irão prender, né, o nosso discente junto ao conteúdo e, consequentemente, né, naquela questão que é trabalhada com vocês todo final de disciplina, né, provar, vocês têm que provar que vocês entenderam. Isso poderia ser diferente, isso poderia ser utilizado um outro termo, né? Você vai demonstrar por meios A ou B que você absorveu um conhecimento desse conteúdo aqui, do que ficar colocando um questionário, uma múltipla escolha, né? Um questionário aberto para que você possa ali explanar o seu aprendizado. Pelo lado psicológico, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nesse momento, por exemplo, que eu estou dando essa aula aqui, imagine que essa aula ela fosse presencial e não online. Vocês estariam ali sentados, né, diante de uma carteira, de uma mesinha ali, me olhando, tá, me ouvindo, mas é até aí, que ponto que eu sei se eu consegui atingir o meu objetivo, se eu consegui entrar na cabecinha de vocês. Né, se vocês realmente tiveram um aprendizado, se vocês assimilaram aquele conteúdo, eu não sei. Eu não sei o que se passa na cabeça de cada um. Aqui mais ainda distante. Né, eu olho aqui, vejo o Zé Augusto aqui, o Zé Augusto deixou uma imagem aqui, né, do seu perfil. Né, vou pegar mais aqui, ó, a Thaís, a Letícia, colocar a foto dela, então aqui eu já consigo enxergar mais, né, imaginar mais da Thaís ou da Letícia do que se olhar o Zé Augusto, se olhar a Célia, se olhar a Larissa, onde nem a imagem me permite que eu possa fazer uma autoavaliação do discente. E quando eu estou em sala de aula, isso não é muito diferente, não. Eu vejo vocês quietinhos ali, prestando atenção, mas pode ser que a cabecinha esteja distante, esteja longe.
E quem me garante que vocês ainda não estão trazendo algum problema pessoal que possa estar influenciando no seu aprendizado e que naquele momento em que estou explanando um assunto e explicando, que com certeza eu irei cobrar em algum momento, vocês estão com a cabeça quente daquele problema lá e não estão conseguindo assentar e assimilar o conteúdo ali. Então, essa questão do querer provar, né, ela às vezes, ela é muito inconsequente. Nós teríamos que ter uma autoanálise disso tudo. E a situação deveria ser mais aberta. E se eu achar que deva ser assim, e a instituição me der essa liberdade, isso tem que estar no plano de aula. Porque o plano de aula é o que me dá o respaldo sobre o que eu estou fazendo dentro de sala, ou então, neste momento que nós estamos aqui com as nossas aulas síncronas. Eu tenho que ter um documento, alguma coisa que me dê respaldo, né? Que me permita eu desenvolver essa linha de raciocínio. Então, isso eu já explanei no meu plano de aula. Eu já coloquei em forma de tópicos tudo que eu vou trabalhar com vocês, tudo que eu estarei explanando aqui nesse momento. Né? Isso é para que eu tenha uma organização, para que eu não me perca nos assuntos, né? E fique entre indo e voltando, e no final isso não é satisfatório a vocês também. Então, isso também faz parte de um plano de aula. Estratégias. Sim, a estratégia de prender o aluno. Né? A estratégia de buscar trilhar o caminho escolhido, né, pelo aluno dentro de sala de aula. Uma aula expositiva, dialogada, um estudo dirigido, um estudo de caso. Vamos sentar aqui em círculos, vamos fazer aqui, né, um diálogo aberto entre o nosso conteúdo e o cotidiano, tentando conciliar uma coisa com a outra. Fixa muito mais do que esse blá 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 que eu estou aqui e vocês aí ouvindo. Mas é preciso que isso esteja dentro do plano de aula, é preciso que você saiba desenvolver isso, e, acima de tudo, é necessário que o docente ele tenha experiência para poder conduzir uma situação como essa. Um docente recém-chegado, assumindo uma sala de aula, ele não terá o domínio, ele não terá normas, sejam essas técnicas, né, ou de experiências, para conduzir uma situação como essa. E aí ele vai em cima do trivial, né? Conteúdo no quadro, explico aqui, pergunto ali e mais nada. Então, isso faz parte da base nacional comum complementar, BNCC. Isso faz parte do plano de aula. Tá? Pessoal, o conteúdo que nós tínhamos, que eu tinha que trabalhar com vocês, é basicamente este. Tá? Deixo para vocês aí uma atividade, que é um plano de aula que vocês irão desenvolver com base nas TICs. Né? A TICs, o que eu posso falar a respeito de TICs? Vocês já viram, né, alguma das TICs aqui? Por exemplo, o que é TICs? A TICs é a tecnologia da informação e da comunicação. Olha quantas ferramentas nós já trabalhamos que podem ser utilizadas, que podem ser mescladas dentro das TICs. Se nós pegarmos os nossos assuntos aqui, tá, eles podem ser explanados dessa forma. A Larissa me pergunta aqui, ó. Então, por exemplo, posso falar sobre plantas usando uma plataforma? Será justamente, Larissa, você conseguiu pegar o sentido. A ferramenta está aqui, ela faz parte da tecnologia da informação e da comunicação. O assunto é aquele assunto que você tem domínio, não tem como você explanar um assunto que você não tenha domínio, ou aquele assunto que você se sente mais à vontade. O que vocês irão fazer? Apenas adaptar uma ferramenta e um assunto dentro de um plano de aula. Vocês vão desenvolver um plano de aula. Tá? E este plano de aula, né, vocês vão se colocar na função de docentes, né, ministrando um conteúdo e tendo ali
né, na sua mão o passo a passo, que é este plano que vocês montaram, para que no momento em que você esteja lá na frente, diante da turma, ou aqui de trás de uma câmera, possa conduzir perfeitamente aquele conteúdo. Bem? Deixa eu encerrar essa gravação.